Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Desta vez será com a deficiente visual e bióloga Vânia, ela que é baiana. Vânia, tudo bem? Tudo bem com você? Tá tudo bem? Melhor agora que estou aqui com você. Vânia, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho 1,78 m, tenho cabelos castanhos escuros, estou de óculos escuros, estou com a camisa branca, tenho pele branca, tenho barba e bigode, e acho que seria interessante você fazer uma audiodescrição. Então, eu tenho 1,69 de altura, tenho os cabelos longos, estou de cabelos escovados, mas naturalmente meu cabelo é cacheado, tenho uma pele morena, puxada para o negro, ou melhor, sou negra. Deixa eu ver o que mais. Estou vestida com um macaquinho jeans escuro e estou usando um brinco na cor prata com as flores, como que fosse um cacho de flores, e no meio da flor tem uma pérola em cada flor. E estou atrás de mim, tem uma cortina com listas azul, não, vermelha e branca, e de listas na vertical. Legal, muito E, boa sua audiodescrição. Vânia, me fala um pouco de como é que foi que você ficou cega, qual foi a idade que você ficou e como é que foi se aceitar, né, com a deficiência. então, eu fiquei cega do primeiro olho, que foi o olho direito, com 15 anos, e do olho esquerdo, com 22 anos. Eu tinha uma alta miopia, que foi o que levou ao descolamento da minha retina. Fiz cirurgia, mas minha retina não colou. Segundo os médicos, minha retina é fora do normal, é muito fina. E aí eu fiz todos os tratamentos que deveria fazer para tentar recuperar a visão e eu não recuperei. Como foi lidar com esse processo? Nas 2 primeiras semanas, acho que foi um pouco sofrido, porque eu já tinha um casal de filhos. E assim, você não espera, na verdade, que isso venha acontecer quando você está naquela fase ainda de juventude, digamos assim, né? Quando eu perdi a primeira com 15, na minha cabeça, eu tinha outra, estava tudo de boa, então não houve um sofrimento. Mas quando eu perdi a segunda, eu já pensava muito como era que eu ia fazer a partir de agora, principalmente na questão de criar filhos. Eu não tinha pessoas próximas, nem tinha aproximação com nenhum deficiente visual. Então, no primeiro momento, dá aquele desespero: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? São muitas perguntas que são feitas e que não há uma resposta. E só o passar do tempo é que você vai adquirindo essas respostas. Graças a Deus, assim, eu sempre tive muita fé em Deus, e isso eu acho que foi uma das coisas assim que veio para fortalecer e eu me resgatar e entender que não tinha mais jeito. O ambiente que eu estava, quando eu sofria, todo mundo sofria junto, e ver o sofrimento dessas pessoas, eu acho que foi um dos maiores motivos para que eu, tipo assim, enxugasse as lágrimas e dissesse: não, essa é a minha realidade, preciso encarar ela e vou encarar da melhor maneira. Eu acho que foi por aí. Ô, Vânia, e como é que foi cuidar dos seus filhos, né, sem enxergar? Como é que foi como é que você fez isso daí? Você chegou aí a alguma associação aí na sua cidade que é... Não, não, assim, no primeiro momento, não, tudo eu aprendi sozinha. Eu não fui para nenhuma associação, não fui para nenhum centro de apoio até então, até um certo momento da minha vida. Na época, meu ex-marido, ele trabalhava fora e ele queria que eu fosse embora para a mesma cidade que os pais dele moravam, que era onde ele passava a semana inteira também. A mãe dele queria que eu fosse embora morar lá. E eu falei para eles: me dá só uma oportunidade de tentar 15 dias. Se não der certo, aí eu vou embora. Porque assim, eu não queria ir embora. Porque na minha cabeça, se eu fosse embora para casa dela ou ficar próximo, eu estaria mudando a minha rotina de vida e talvez eu não estaria nem levando realmente a minha vida em frente. Então, assim, eu quis primeiro tentar ver como seria lidar com aquela situação. Aí, no primeiro momento, uma irmã foi morar comigo. E aí ela levou mais ou menos um mês e pouco, só que ela também trabalhava e eu percebi que eu dependia de alguém que pudesse levar meus filhos para o colégio, porque a menina já estava estudando.
Porque as coisas de casa eu continuei fazendo, eu fui aprendendo, já que eu já tinha uma vida ativa nesse sentido, então eu fui aprendendo a estimular cada vez mais o meu tato e me virava. Mas tinha coisas assim que a princípio não dava, como levar filho no colégio, ensinar atividade. Então, nesse primeiro momento, uma pessoa foi morar lá em casa e assim, eu nunca deixei de fazer as coisas e o que dava para fazer, eu ia fazendo. E fui educando meus filhos, acompanhei todos os passos dele no colégio. Eu lembro que quando minha filha estava aprendendo a fazer a primeira letrinha, ela pegava meu dedo indicador, como que fosse um lápis, e fazia o desenho da letra que ela aprendeu. Aí ela falava, mamãe, eu aprendi essa letra. E aí eu já descobria pelo movimento que ela fazia no meu dedo. Se ela tirava uma foto com os colegas, ela pegava o meu dedo indicador e botava, mamãe, eu sou essa daqui. Ela entendia que o meu olho estava no dedo, de fato. Então, e ali eu ia estimulando, olha, filha, você está linda. Fazia todo esse ritual para que ela não perdesse essa sensibilidade de querer me mostrar, de fato, o que estava acontecendo. Mesmo sabendo que eu não estava vendo, mas eu estimulava sempre ela. E o menino foi a mesma coisa, porque o menino é mais novo, aí já foi pegando o mesmo ritmo, já que deu certo com a menina, fazia a mesma coisa com ele. E, Vânia, como é que é a sua cidade? Qual é o nome dela e qual é a acessibilidade, como é que é a acessibilidade dela? Você utiliza bengala, você sai para os locais, como é que é isso? Então, a minha cidade é uma cidade que não é pequena, mas também não é grande, ela tem quase 50 mil habitantes, 40 e alguma coisa. A acessibilidade é bem complicada, mas assim, alguns percursos eu consigo fazer, tipo, se eu tiver de ir no mercado sozinha, eu vou, mas é dificilmente isso acontecer. Quando eu estava indo para a faculdade, eu conseguia chegar no ponto que é na prefeitura, porque na verdade onde eu moro no centro e daqui para a prefeitura, eu indo sozinha, eu e minha bengala, eu gasto 6 minutos mais ou menos. Então, assim, o ponto é próximo, então eu consigo fazer alguns percursos. Eu tenho um mapa da minha cidade mental, mas assim, às vezes eu tenho medo por conta do que eu encontro pela frente, tipo passeio quebrado, carro no lugar errado, moto, bicicleta. Muitas vezes as lojas também expõem os seus produtos nos passeios, então às vezes você fica meio receosa de sair por conta do que você pode encontrar pela frente, não por não conhecer a cidade. Então, alguns percursos eu faço, mas dizer para você que eu saio daqui para qualquer lugar dentro da cidade sozinha, eu não faço isso. Mas ia para a faculdade sozinha, que é em outra cidade, que é Feira de Santana. Ô, Vânia, você falou aí da bengala, como é que você aprendeu a utilizar a bengala? Então, E- eu cheguei a esse momento de frequentar o Centro de Apoio Pedagógico, que é o CAP, em Feira de Santana. Isso eu já tinha ficado cega há mais ou menos 6 a 8 anos. Depois, aí eu fui aprender o braille, porque na minha cabeça, como eu tinha a realização de continuar meus estudos, uma vez que eu tinha parado na sétima série, então, assim, era meu sonho concluir o ensino médio. E eu achava que para eu conseguir, eu teria que aprender o braille. Foi quando eu fui para a Feira de Santana, aprendi o braille, lá também aprendi o curso, né, de orientação e mobilidade, e computador. E aí eu comecei, assim, em pouco tempo, eu tive um desenvolvimento, assim, muito rápido, que eles dizem, né, em questão da bengala. Eu, com 6 meses, eu já tinha sido liberada do uso da aula, né, de orientação e mobilidade. Sim. E o Braille eu aprendi, mas eu confesso que eu não sou amante dele. E após um ano, quase 2 anos de aula, o computador chegou, que foi na época, né, que distribuiu nos colégios, e aí eu passei a fazer o uso, né, dos aplicativos de leitores de tela, e lá eu concluí o ensino médio e todo o restante da minha fase nessa questão. Falando aí de você ter conseguido concluir o ensino médio, como é que foi, a sua escola, como é que era? Os seus amigos ajudavam, os professores sabiam como ensinar ou não era algo muito complicado? Então, todas as fases de colégios que eu passei, faculdade, felizmente ou infelizmente, não sei, eu fui a primeira, tanto no ensino fundamental,
que foi quando eu voltei a estudar. Eu fui a primeira aluna, estudei numa turma de idade mais jovem do que a mim, era aquela surpresa para todo mundo, né? Ver uma pessoa cega na sala de aula, a causa no primeiro momento aquele impacto, como é que vai ser, e de repente você desenrola de uma forma surpreendente para todos, muitas vezes até para você mesmo, e eles vão aprendendo com você também, e vão te dando apoio, de alguma maneira, eles me deram muito apoio desde o primeiro momento. Aí depois, quando eu saí do colégio, que foi o primeiro que eu fui que eu fiz o ensino médio, também peguei uma turma, que é horário pela manhã, uma turma de jovem, e a primeira vez, a primeira aluna, então causa aquele... Mas aí eu já estava já acostumada e sempre fui uma pessoa muito amigueira e tinha facilidade de fazer amizade na sala de aula, e terminava que todo mundo me dava o apoio, os professores se surpreendiam também, porque para eles também era a primeira aluna, e enfim. Tive dificuldade, porque a gente sabe que o local não está preparado, digamos assim, para te receber, a gente vai se adaptando, e algumas coisas a gente vai tentando mostrar como é que eles têm que fazer para você terminar fazendo parte daquele ambiente de uma forma menos pesada, né? Porque em questão de material a gente fica na desvantagem e às vezes complicava porque o material que eles passavam e não conseguia ler no aplicativo, e era aquela confusão, e aí você precisa de outro tipo de apoio. E aí onde os colegas muitas vezes entravam em uma gravação de áudio, de texto que eles estavam lendo em casa e terminava que mandava para mim, outros terminava que digitalizava o material, mandava para o meu e-mail, e assim foi feito todo um processo. Quando eu cheguei na faculdade, tanto quando eu fiz o meio ambiente, que foi o curso técnico, foi a mesma coisa, eu tive muito apoio de colega, porque eu também era a primeira daquela faculdade, e a gente vai passando por esse processo que é um pouco desgastante, mas é necessário porque, infelizmente, as pessoas não estão preparadas, elas não pensam na pessoa com deficiência, que pode aparecer a qualquer momento, e aí você é que vai ajustando as coisas, na verdade, de uma forma, às vezes, que nos estressa, mas a nossa intenção é concluir, é chegar no nosso objetivo, a gente não pode desistir por conta dessas dificuldades. Quando eu cheguei de novo na faculdade, que eu fiz a graduação, né, em psicologia, também, mais uma vez, fui a primeira da instituição. E aí termina que você vai lutando, porque não é fácil. Eu vim conseguir realmente apoio direto da faculdade já no quinto semestre, que são 10, então na metade do curso que eu vim ter apoio total da faculdade, no sentido de me mandar material digitalizado que fosse acessível. Então, apoio dos colegas, eu acho que para mim, desde o início, foi um dos maiores pontos que eu tive de todas as instituições que eu passei, foi os colegas mesmo, e alguns professores que conseguiam compreender que esse material não lê, bora mudar de autor, mas que tem o mesmo pensamento, para ver se aqui se dá certo, e assim a gente ia desenrolando. Ô, Vânia, eu acredito que no curso... Mas não é fácil, não. Sim, sim. Vânia, Oi? o seu vídeo saiu, eu acho. Acho que você apertou em algum botão, se não me engano. Mas o que importa é sua voz. Não, eu acredito que acho que é porque está entrando uma chamada, mas eu nem toquei no celular. Será que voltou? Não, ainda não. Meu Deus do céu, e O agora? que importa é sua voz. O que importa agora voltou. Agora voltou. Agora Foi voltou. a chamada. Aham. Vânia, eu acredito que no curso de biologia deve ter tido muita parte de prática. Como é que foi isso daí? Não, eu fiz psicologia. Ah, tá. Eu fiz uma graduação em psicologia e um curso técnico em meio ambiente. Aí Ah, no meio ambiente, a gente trabalhava. Tem coisas no meio ambiente que é possível até a gente fazer, mas na maioria das coisas a gente precisa realmente de um olho para poder executar. Mas na formação de psicologia, a gente não precisa.
Só se for para fazer testes psicológicos, que infelizmente não existe testes adaptados, nem para fazerem com a gente e nem para a gente fazer com eles. Pelo menos no Brasil não há. Então, essa parte de teste psicológico a gente já não tem como fazer. Mas o restante, sim. Sim. E, Vânia, veio a pandemia, como é que foi para ti a pandemia, né? Para todos nós foi muito complicado, muitas mortes, a gente não poderia sair para rua, muitas pessoas ficaram depressivas, né? E eu acho que seria até bom, depois de você falar de como foi a pandemia para você, você falar um pouco sobre essa parte psicológica também, né? Então, no período que começou a pandemia, foi justamente era meu último ano de faculdade. Então, a gente terminou que só tivemos aula presencial até acho que a segunda semana do mês de março, e daí em diante foi tudo online. E eu me mantive dentro de casa durante todo o ano passado, não saí para lugar nenhum. E realmente foi um ano que, se já existia muitas pessoas com problema psicológico, só fez crescer ainda mais. E eu fazia um estágio aqui na minha cidade, no centro, no CAPS, Sim, e eu tive que interromper esse meu estágio, já tinha um ano de estágio, e foi interrompido porque os atendimentos deixaram de acontecerem presencial, e teve alguns pacientes que eu continuei atendendo, mesmo fora do estágio, por conta, conversei, né, com o psicólogo que estava lá me dando o suporte, porque as pessoas me procuraram, precisando dar continuidade, e aí eu conversei com ele, não, Vânia, pode continuar, porque você vai estar fazendo bem para alguém, e principalmente nesse momento, para essas pessoas, as coisas vão ficarem ainda mais graves, porque se antes da pandemia já estava, né, de um jeito que era sério, e depois da pandemia tudo só veio a acarretar ainda mais e mais problemas, e a gente tem que entender e dar continuidade àquilo ali de alguma maneira, porque as pessoas existe um sofrimento muito grande, e às vezes outras pessoas não têm esse entendimento, e algo que é muito preocupante no momento, essa questão psicológica das pessoas. Tem muita gente sofrendo, muita gente em sofrimento. E a pandemia só veio mesmo para trazer isso de uma forma ainda mais clara, para que as pessoas realmente ganhem conhecimento que a doença psicológica existe e que é preciso ter muito cuidado com a pessoa que está em sofrimento, tanto a família como amigos e nós profissionais também, né? Não podemos abandonar por qualquer situação que seja, porque a vida tem que ter importância para todos. sim. Vânia, eu gostaria que você, a gente já está chegando na nossa reta final, eu gostaria que você falasse algum sonho que você já realizou, mesmo tendo a deficiência visual e quis algo e aconteceu. Acho isso muito bom para mostrar para todos, né, que assistem que a gente pode realizar o nosso sonho. Então, sonho, eu acho que essa questão mesmo de escolaridade, de conhecimento, de busca, porque era um sonho para mim fazer o ensino médio. Porque, assim, na minha infância, eu passei por algumas situações que impediu que eu continuasse estudando. Então, assim, concluir o ensino médio, para mim, era o mesmo que fazer uma faculdade para muitos. Tanto é que quando eu fiz o ensino médio, para mim era o bastante, sabe? Ali eu estava realizada, porque era tudo que eu queria. E, a princípio, eu não via um meio, eu não via um caminho, já que eu estava cega na minha cabeça, eu não tinha como mais estudar. E aí foi quando você fica buscando informação, será que ali vai citar? Não se falava nessa questão da inclusão, não era obrigatório aquele espaço te receber de certa forma, ou se era, não era divulgado, e aí você ficava naquelas questões, né, se perguntando como é que eu vou fazer agora, como eu te falei, eu não conhecia nenhuma pessoa cega, então, assim, para mim esse mundo era um mundo meio que isolado, porque eu não conhecia, e isso era uma coisa assim que eu queria muito voltar a estudar.
E eu terminei que voltei, não fiz só o ensino médio, mas também fiz técnico e fiz logo depois uma graduação. E eu me sinto hoje realizada, porque era muito, muito, muito um desejo assim que eu não sei explicar, mas era algo que eu queria muito. E comecei a fazer uma pós-graduação também, antes de terminar minha graduação. Só que quando chegou o período da pandemia, eu tranquei, mas hoje eu só falta fazer 2 provas e o TCC para concluir minha pós-graduação em Educação Especial Inclusiva. E, Vânia, assim, a gente sempre está sonhando algo, né? A gente realiza e começa a sonhar outras. É, todos os dias a gente tem novos sonhos, né? Vai realizando e aparecendo outro. Então, Então, qual o sonho que você tem agora que a pandemia está quase se acabando, né? Eu acredito que ano que vem que realmente sim. a gente vai voltar à realidade, ao normal. Então, qual o seu próximo sonho? Então, hoje eu acredito que o meu sonho, de fato, é colocar em prática tudo que eu levei esse tempo em busca, que era o conhecimento. Então, eu gostaria muito de ter uma oportunidade de estar empregada, ter um emprego certo, fazendo aquilo que eu gosto, na área que eu gosto. Então, acho que esse é o meu sonho no momento, é realmente encontrar, de fato, aquilo que a gente vem tentando, né, há muito tempo, que é ganhar o nosso ganha-pão, digamos assim, trabalhando com nossos esforços e se sentindo realmente realizada e se sentindo dentro de um contexto dito normal para todos. Então, eu queria muito que tivesse a oportunidade para ir trabalhar. Realmente, o mercado de trabalho para pessoa com deficiência é algo bem difícil ainda no Brasil, comparado com outros Sim, países, a gente ainda está bem aquém, mas a gente já esteve pior, eu acredito que já melhorou, mas ainda sim, temos sim. muito para melhorar, e com certeza esse não é só o seu sonho, é o sonho de praticamente quase todas as pessoas com deficiência. Mas eu tenho Sim. certeza absoluta que você irá conseguir e será uma excelente psicóloga. E para Obrigada. e para encerrar mesmo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas com deficiência e para os seus familiares, dizendo que a vida é muito boa e que realmente, quando a gente quer algo, a gente consegue ir atrás e realizar os nossos sonhos, né? Isso. Então, o que eu deixo, primeiramente, para minha família é agradecimento pelo apoio, que a gente precisa desse apoio, principalmente quando a gente está em uma fase em que a gente está em um sofrimento, que está naquele momento de muitas perguntas, como vai ser? E agora? O que é que eu vou fazer? E se você não tiver o apoio daquelas pessoas que você ama, que está ali ao seu redor, eu acho que a gente termina desabando. E eu acho que, no meu caso, eu continuei fortalecida, além da minha fé em Deus, é claro, porque eu sempre tive muita fé em Deus e sempre acreditei que Deus estava comigo. A minha família foi a base para isso tudo acontecer. E o que eu deixo para as outras pessoas, principalmente para a família, é que nunca venha duvidar da capacidade daquele que tem algum tipo de deficiência, porque temos limitações visíveis, mas não somos incapazes. Então, que a família possa sempre estar estimulando para que o outro possa desenvolver cada vez mais e que ele acredite que tudo aquilo que ele quiser, ele buscando, ele vai alcançar. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todas as famílias e para as pessoas também que têm a deficiência, que acredite em si mesmo. Principalmente ele tem que acreditar nele. É muito bonita essa sua mensagem, Vânia. Para acabar, eu gostaria que você deixasse as suas redes. A Vânia, que também tem um canal do YouTube, né? Isso, Vânia? Sim, esse canal, inclusive, ele foi criado agora no período da pandemia, no mês de setembro, porque as pessoas, na verdade, minha filha jogou um vídeo meu no Instagram dela, eu passando roupa, e assim, eu estava passando e ela gravou e jogou, e eu não sabia, e depois todo mundo começou a falar, nossa, porque para todo mundo que não me conhece, acha que
pelo fato de você ter a deficiência, você fica em casa de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. E aí, mano, ela criou um canal aí para ela mostrar, tal, tal. E aí outras pessoas ficaram me incentivando e eu resolvi fazer esse canal. Que a maior intenção dessa criação era justamente isso, passar. Que não é porque eu tenho uma deficiência que eu sou incapaz. Como eu sempre digo, a minha limitação não me impede que eu continue desenvolvendo, aprendendo e criando e tendo ideias. Então, eu acho que eu estou além dos olhos, que é o nome do meu canal. E eu espero que vocês possam ir lá, dar uma conferida, se gostar, dar o like e se inscreva no canal. E eu tenho o Instagram também, que é o vaniateixeira.13, só que o Vânia é com W. E o Facebook é o mesmo endereço, porém que o Vânia é com V, é o vaniateixeira.13. E é isso. Precisando de mim, qualquer coisa, podem me chamar em qualquer um desses meios de comunicação, que eu vou estar lá sempre respondendo a todos. Vânia, muito obrigado, né, por ter aceito o meu convite, de ter feito essa linda entrevista, esse lindo bate-papo que a gente teve. E, pessoal, é isso aí, mais uma live. Agora retomei, né, estava um tempo parado. E para que todos vejam que tudo é possível, Ixi, que nós podemos realizar os nossos sonhos. E, Vânia, muito obrigado por mais. eu que te agradeço, na verdade.